Ok, vamos lá nesse Hangout ler o capítulo de 2 Timóteo no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, reprendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio e em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galícia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e trá-lo contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico e Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Élbulo e Prudente, e Lino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Então, irmãos, o que eu gostaria de trazer para vocês e talvez até comentar alguma coisa é a respeito do versículo 2, 3, 4 deste capítulo. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, reprendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nós estamos diante de uma profecia que foi ministrada através do apóstolo Paulo, isso há muitos e muitos anos atrás, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, que nós estamos vendo, se já na época existiam tais coisas, imagine agora nos nossos tempos, com o distanciamento da fé, do primeiro amor, da igreja primitiva, com tantas evasivas e tantas situações tangenciais, nós podemos aí observar essa profecia nos nossos dias, uma profecia prática, viva, eficaz e realmente o que nós temos visto e observado nos últimos dias. Então as pessoas não querem mais compromisso com a sã doutrina, mas estão atrás de fábulas, né, que dão
praticamente comichão nos ouvidos, amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e os seus desejos dos seus corações. E estão desviando os ouvidos da verdade, né? Não querendo mais compromisso com a Sagrada Escritura e a sã doutrina. Nós temos visto um sistema religioso falso a nível mundial, nós temos visto um sistema religioso pseudo-cristão, nós temos visto pessoas alheias às suas próprias concupiscências, suas próprias vontades, volições, desejos, né? E nós estamos vendo o prejuízo na obra de Deus. Nós estamos vendo o surgimento de heresias, nós estamos vendo apostasias, nós estamos vendo hereges, apóstatas, dia a dia na nossa vida cristã. Nós estamos vendo o distanciamento da sã doutrina, nós estamos vendo dia a dia vários e vários ventos de doutrinas, doutrinas que surgem do vazio, do nada, do eco, e praticamente estão arrebanhando milhões e milhões de adeptos, coisa que também não é de se admirar, porque Satanás, quando foi rebelado, se rebelou no céu contra Deus, ele também conseguiu tirar 1/3 dos anjos do céu. Então nós percebemos que ele também teve uma força de persuasão muito grande, em que a sua rebelião contra Deus, na sua rebelião contra Deus, ele conseguiu tirar 1/3 dos anjos caídos. Então nós podemos observar que não é diferente hoje do que houve com Satanás no mundo espiritual. Nós vemos líderes praticando heresias, praticando apostasias, né? Praticando toda sorte de insana doutrina e levando milhões, multidões à perdição. Nós estamos vendo o distanciamento dia a dia, dia após dia da palavra de Deus. Nós estamos vendo falsas teologias, né? Como no caso a falsa teologia da prosperidade, que os membros são ensinados a buscarem a Deus pela vaidade, pela luxúria, né? Pela ganância, e são ensinados que se derem 10, receberão 10 vezes mais. E quem não quer dar 10 e receber 10 vezes, 100 vezes mais. Nós estamos vendo aí a espiritualidade de Jesus Cristo sendo jogada por terra, um cristianismo egoístico, materialístico, né? De um capitalismo e individualismo selvagem. Justamente podemos observar aí esse paralelismo e essa analogia com o poder político, em que hoje não há mais diferença alguma entre a religiosidade e a política e a politicagem. Nós estamos vendo os mesmos valores dentro dos templos, né? Porque igreja somos nós. Nós estamos vendo aí, dentro dessa falsa teologia da prosperidade, a manifestação dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos profetas, segundo diz em João, Jesus disse em João 10, ladrões, mercenários, salteadores. Em outras passagens das Escrituras Sagradas, nós temos aí cães gulosos, né? Cujo Deus são os seus próprios ventres, né? Amantes mais dos deleites do que a Deus, amantes do dinheiro mais do que a Deus, né? Nós estamos vendo aí, por exemplo, lobos vestidos de ovelhas, né? Lobos rapazes, né? Estamos vendo cumprimento da palavra de Deus, profecias sendo cumpridas cabalmente, né? Sutilmente em nossos dias. E nós, como servos e servas de Deus, se queremos ser diferentes em relação ao trigo e o joio, precisamos estar atentos
e ao falar do Espírito Santo. Em Apocalipse, a Bíblia retrata que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos vivendo nos últimos dias e também uma simbologia do Apocalipse 3, nós estamos vendo aí o cumprimento do segmento da última igreja, da última hora, que é a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que diz que está rica, que está abastada, que não tem necessidade de nada, inclusive pelo visto de Deus, né? Que ela é rica, que ela não tem necessidade alguma de Deus. E o próprio Deus, né, o próprio Jesus lhe diz, olha, você é cega, nua e miserável. Portanto, compre colírio para os seus olhos para que você possa enxergar e voltar atrás, né? E coloque vestiduras limpas e novas porque você está nu, né? Então foram os conselhos de Jesus para que ela colocasse colírio, né? Vestiduras limpas e novas, né? Brancas, e voltasse às origens, voltasse às veredas antigas, voltasse à luz do Evangelho, voltasse à luz da sã doutrina. E o que nós vemos é que ela está realmente indo em direção ao mamonismo, ou seja, não podemos servir a Deus e a Mamon, não podemos servir a Deus e as riquezas. Então nós estamos vendo uma igreja laodiceiana, a igreja de Laodiceia, que simboliza a nossa última igreja histórica, e debaixo desse espírito do anticristo, da besta e do falso profeta, os falsos pastores, os falsos profetas e os falsos mestres, levando milhões e bilhões e trilhões de pessoas à perdição, à ruína espiritual eterna, à perdição de suas almas por causa de adoração a Mamon, adoração ao dinheiro. Um outro momento, nós estamos vendo pessoas se refugiando com erros e muitas safadezas, se dizendo que são ungidos de Deus e, portanto, possuem impunidade e imunidade, da mesma forma, de novo, como a política, em que os parlamentares alegam ter imunidade e impunidade, né? E nós vemos aí a mesma coisa acontecendo no meio religioso, onde pessoas sem caráter, sem escrúpulos, falsos pastores se escondendo atrás das santas escrituras, se dizendo ungidos de Deus, entre aspas, para fazerem de tudo o que querem e o que não querem. E nós estamos vendo também o respaldo de um povo cego, porque diz a Bíblia, como pode um cego guiar a outro cego? Porventura não cairão ambos no mesmo buraco? Então nós estamos vendo pessoas aí fortalecendo o braço da injustiça com seus dízimos, suas ofertas, suas apologias, né, suas escusas, defendendo todo tipo de sujeira e impureza na obra de Deus. Nós estamos vendo aí pessoas envolvidas de tal forma com falsos pastores e falsos líderes e falsos profetas, idolatrando-os de tal maneira que a idolatria às imagens da Igreja Católica perdem de longe. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, adorar uma estátua de barro que tem olho e não vê, tem pés, mas não andam, tem boca e não falam, tem ouvidos e olhos não ouvem nem enxergam. Agora, adorar um homem que tem ouvido e ouve, que tem olho e vê, que tem pernas e braços, se move e anda, tem uma mente perversa que pensa, maliciosa, astuta, avarenta, egoísta, né? Isso sim é uma idolatria perniciosa. Então nós estamos vendo o distanciamento dia a dia da sã doutrina, né? Levantando aí doutores conforme a dureza dos seus próprios corações e as suas próprias concupiscências, e nós estamos também cientes do que Jesus disse, né? Que no final dos tempos aí, segundo a igreja de Laodiceia, né, ele disse que enviaria o seu anjo aos 4 cantos da terra e separaria o joio do trigo.
o joio para o seu celeiro, o joio para o fogo eterno e o trigo para o seu celeiro. Então nós vamos ver uma manifestação, irmãos, não sei se vai ser um avivamento, se vai ser um reavivamento, mas vai ser o agir de Deus, né? Separando os seus eleitos, os seus escolhidos, dos não eleitos, dos não escolhidos, né? Para que não venham sofrer as mesmas aflições, pragas e flagelos preparados para Satanás e seus anjos. Quem são Satanás e seus anjos? Todos aqueles que estão debaixo ou sob a influência de Satanás, do falso profeta, da besta, do anticristo. Então nós temos aí, por um lado, a Trindade Santa, o Pai Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Filho de Deus Altíssimo, e o Espírito Santo. E por outro lado, nós temos a Trindade satânica. Nós temos no mundo espiritual o falso profeta, a besta e o anticristo. Irmãos, vocês que estão sob a autoridade de homens que se dizem ungidos de Deus para imporem situações de várias naturezas para com a instituição religiosa, para com o templo, para com os membros. A Bíblia diz: provai dos espíritos e vede o que é de Deus. Porque, irmãos, os homens de Deus fizeram e farão prodígios, maravilhas, em nome de Jesus Cristo, porque a Bíblia nos diz: todo aquele que crer em mim quem? Jesus Cristo, farão as obras que eu faço, e ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Mas também a Bíblia nos acautela que Satanás fará prodígios e maravilhas através dos seus servos nos últimos dias. Até fogo do céu cairá, e se possível fora, enganarão até os escolhidos. E há um versículo que me chama muito a atenção na palavra de Deus, quando Jesus, o próprio Senhor Jesus disse: muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos em línguas, profetizamos, curamos enfermos, pregamos a sua palavra. E o próprio Jesus diz, né? Apartai-vos de mim, que não vos conheço, praticantes da iniquidade. Amados irmãos, aonde nessa história toda ficaram o amor, a justiça, a misericórdia, a abnegação, a piedade, em que Paulo diz em uma de suas cartas: grande fonte de lucro é a piedade, porém com contentamento. Né? Grande fonte de lucro é a piedade, porém com contentamento. Então, onde estão esses valores bíblicos, esses valores pregados nos evangelhos de Jesus Cristo, por toda a Bíblia? Se nós discorrermos sobre as escrituras sagradas, nós vamos ver que Deus fala de amor, de justiça, de juízo, de misericórdia, de piedade, de mansidão, de comunhão, né? E hoje nós só vemos o quê? Nessa distorção bíblica, nessa verdadeira apostasia religiosa espiritual, nessa Babilônia espiritual, nessa prostituição espiritual dos dias de hoje, em que ninguém se entende mais ninguém, igrejas e denominações não se bicam, não se comungam, né? Você vê uma divergência, um esfacelamento, uma miscigenação tão grande que as pessoas de determinadas igrejas não se entendem com outras, e quando se entendem só por interesses passageiros, efêmeros. Estamos vendo só malícia, ardis, astúcias e enganos no meio desse povo que se chama, entre aspas, povo de Deus. Irmão, creio que crente não tem nada a ver com cristão. Creio que religioso não tem nada a ver em ser cristão, né? Denominacionalista não tem nada a ver em ser cristão. Fanatismo religioso não tem nada a ver com ser cristão. Estar sob a autoridade de um falso pastor, de um falso profeta, de um falso
mestre não tem nada a ver com ser cristão, né? Então, o que é o ser cristão? O ser cristão é aquele que defende as escrituras sagradas, que defende a obra de Deus em relação aos lobos, né? O verdadeiro cristão é aquele que realmente está enxertado na figueira, né? O verdadeiro cristão é aquele que realmente está produzindo frutos para a glória de Deus no reino de Deus, né? O verdadeiro cristão não é aquele que tem ostentação de um título de pastor, ou de bispo, ou de pastora, ou de apóstolo, né? Coisas que nós nem deveríamos estar vivenciando nos dias de hoje, absurdos em relação a títulos, e muitos das vezes não são vocacionados por Deus, mas são formados ou graduados em uma faculdade teológica, um seminário teológico, e saem por aí criando todo esse estrago, esse disparate na obra de Deus, revestidos não pela unção genuína do Espírito Santo, mas por unção espiritual, sim, mas da besta, do falso profeta e do anticristo. Pois para fazer o que estão fazendo com a sã doutrina, não temos que economizar palavras e não temos outra alternativa a não ser dizermos a verdade. Sou uma pessoa que já tive várias experiências eclesiásticas, já passei por várias denominações evangélicas, e em nenhuma delas encontrei espaço para pregar as verdades nuas e cruas da palavra de Deus. Passei já por denominações tais como Assembleia de Deus, Presbiteriana, Presbiteriana Renovada, Presbiteriana do Brasil, Metodista, Congregação Cristã no Brasil. Enfim, tudo isso serviu para meu enriquecimento e maturidade espiritual. Mas, com o chamado que eu tive para pregar a verdade, não consegui espaço e não consegui aval desses falsos pastores, desses falsos líderes religiosos, né? Então nós estamos vendo aí que muitos deles estão aí armando a cama e muitos de nós estão dormindo nessas camas. Há um dito popular que diz: deixe o urubu pousar, mas não deixe ele fazer ninho. Então, meus irmãos, precisamos abrir os olhos em relação não ao que eu estou dizendo, a minha ideologia, mas o que a Bíblia, o que o Espírito cristão, né, o que o Espírito Santo diz às igrejas. Igrejas, irmãos, somos nós. O templo é um local que nós nos reunimos para adoração. Mas precisamos ver o que está sendo pregado nessas quatro paredes para nos levarmos à adoração a Deus, o temor a Deus, a veneração e o respeito a Deus, ou o distanciamento a Deus. A palavra religião significa mais ou menos isso, do verbo religare, quer dizer, religar, ligar de novo, né? E o que nós vemos seria o que a religião? A função da religião seria religar o homem a Deus e, através da glória de Deus, o homem ao homem. E o que nós vemos hoje, muitas vezes, religiões, denominações, desligando o homem de Deus e o homem do homem. Hoje você já não pode mais fazer caridade. Hoje você não pode mais ajudar o necessitado, né? As igrejas jogam tudo isso nas costas do governo, da Cruz Vermelha, da maçonaria, de instituições filantrópicas espíritas, quando elas mesmas prenunciam que são instituições filantrópicas sem fins lucrativos e tomam dízimos e ofertas das pessoas e dos povos, às vezes pessoas que nem compromisso têm com o Senhor Jesus, pessoas que vão à igreja aleatoriamente, feiticeiros, macumbeiros, traficantes, prostitutas, né, corruptos, políticos, etc, etc. E essas pessoas fazem campanha, tarde da bênção, noite da bênção, onde o dízimo e a oferta deveriam ser captados somente de pessoas batizadas e que tenham um compromisso com o Senhor Jesus. Hoje nós vemos o altar do templo sendo profanado, né? Nós estamos vendo dinheiro de todos os lados, não importa a sua origem, né? E nós sabemos que a mão de Deus tem que pesar. Eu tenho feito um propósito no meu coração, irmãos, como pregador dos últimos dias, das últimas horas. Eu
tenho apostado a minha vida na existência do Deus da Bíblia. E eu tenho feito um propósito que, se Deus existe, Ele é como Ele se diz ser na sua palavra, Ele há de se manifestar nesses dias contra os filhos da perdição, contra os filhos da injustiça, contra aqueles que estão usando o seu nome, contra aqueles que estão fazendo da obra de Deus um escândalo, para que Ele, sendo Deus, como Ele diz que ser, Ele agir nos nossos dias, para que todo olho o veja e todo homem tema que só o Senhor é Deus. Irmãos, não sou uma pessoa que estou querendo praguejar, amaldiçoar ninguém, mas com Deus não se brinca. A Bíblia nos diz claramente que Deus não é homem para falar e não cumprir, né? E Ele vela pela sua palavra para cumprir, e nem filho do homem para mentir. A Bíblia nos diz claramente que Deus não se deixa enganar. A Bíblia nos diz claramente: ninguém pode se escarnecer de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Agora estamos vendo um bando aí de safados, sem vergonhas, mau caráter, descarados, falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, ladrões, mercenários e salteadores, pintando o sete com a obra de Deus. Irmão, se você é cristão e cristão, servo e serva de Deus verdadeiro, pare de defender doutrinas, denominações, fábulas, homens e se volte às Escrituras Sagradas. O aviso que Deus dá quando chegamos nessa situação é: saia dela, povo meu. Saia dela, povo meu. A verdadeira religião é ajudar o órfão, as viúvas, os necessitados, os pobres. Irmãos, onde estão as creches? Não sou contra pegar dízimo, oferta, mas onde estão as creches para beneficiar as pessoas que trabalham, que não têm onde pôr os seus filhos? Onde estão os asilos para cobrir os velhinhos desamparados? Hospitais que poderiam ser construídos com esse dinheiro, hospitais realmente filantrópicos, escolas, creches, né? Casas da criança, padarias comunitárias filantrópicas, farmácias comunitárias filantrópicas. E o que nós vemos? Nada. Onde está o retorno do dízimo? Avião, mansão, rede de televisão, agora como moda, bancos, instituições financeiras, né? Irmãos, você está errado. Sabe? Essa história do dízimo, o pastor é que é responsável, ele faz o que... Não. Você é cúmplice. Tá? O seu dízimo e sua oferta não é para essa finalidade. Segundo a Escritura Sagrada, não é para essa finalidade. E tem-se suspeição ainda, né, que hoje o dízimo não seria mais lei. Nós não estamos mais na lei. Se você está debaixo da lei, você está negando a graça de Jesus. Então você é maldito. Você está passando por cima da obra de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque já foi feito o sacrifício de aspersão. Ele já derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então você está sendo ímpio, você está sendo incrédulo, você está sendo antibíblico, você está sendo anticristão. Então eu te digo uma coisa: pare de defender homem, pare de defender falsos pastores, pare de defender legalidades, legalismos, pare de defender placas e denominações de igreja, parem de defender instituições e doutrinas de homens e passe a defender a causa e a obra de Deus. Passe a defender o Pai, o Filho e o Espírito Santo e sua palavra. Fora disso, meu irmão, você não é cristão, você realmente merece o nome que você leva. Você é um crente, um crentão, um legalista, um fanático, um idiota, um ignorante. Mas de cristão você não tem nada. Meu irmão, falo isso baseado nas palavras de Deus. Falo isso baseado na Bíblia Sagrada. Pelos frutos conhecereis as obras. Não pode a árvore boa dar maus frutos e nem a árvore má dar bons frutos. Mas toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. E a árvore que não produz frutos,
é arrancada e lançada ao fogo. E eis que o machado já está posto à raiz de todas as árvores. E a árvore que não produzir frutos será cortada e lançada no fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Ali é o local onde Jesus diz, talvez o Geena, o Hades, o Sheol, onde a carne não morre e o fogo nunca se apaga. Fogo inextinguível. Meu irmão, minha irmã, crie vergonha na sua cara. As coisas estão transparentes, estão claras. Se você não sabe ler, aprenda a ler e vá ver nas Escrituras o que as Escrituras pregam e o que nós estamos vendo por aí. Enquanto ainda é tempo, porque dias piores virão e nós não sabemos o que nos espera por aí. Mas o Deus da Bíblia, conforme ele diz que é ser, conforme ele diz ser, eu tenho apostado nesse Deus e eu quero ver a sua manifestação contra os filhos da impiedade, os filhos da perdição, os filhos da injustiça, os filhos da prostituição, os falsos pastores, os falsos mestres e os falsos profetas, cuja a Bíblia em João 10 diz são ladrões, o próprio Jesus disse, são ladrões, mercenários e salteadores. Meu irmão e minha irmã, volte para a sã doutrina, ainda que você tenha que abandonar falsos templos, falsas igrejas, doutrinas de demônios, ensinos de demônios, manifestações de demônios, porque importa mais servir a Deus do que servir a homem. Importa mais adorar a Deus do que adorar a homem. A palavra de Deus diz, muitos me louvam com a boca, mas o coração está longe de mim, e me adoram com doutrinas e mandamentos que são ensinamentos de homens. Abra o teu entendimento espiritual, meu irmão e minha irmã. Peça a Deus o discernimento do Espírito. Quantos escândalos a Bíblia diz, é necessário que venham os escândalos, mas ai por causa de quem eles vierem. É preferível que antes não tivesse nascido, ou que se colocasse pendurado uma pedra de moinho nos seus pescoços e se lançarem no mais profundo do mar. Meu irmão e minha irmã, não brinque com Deus. Não tente escarnecer de Deus. Não tente enganar a Deus que você vai ter resposta, meu irmão e minha irmã. Você vai ter surpresa, meu irmão e minha irmã. Se é que eu posso te chamar de meu irmão e minha irmã. Porque quando chegaram até Jesus e disseram, seu pai e sua mãe estão aí fora, ele disse, meu pai e minha mãe é todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus. E você tem feito a vontade de quem, irmãos? De homens? De doutrinas? De ensinos de homens? De mandamentos de homens? De denominações? Meu irmão e minha irmã, abra-se o seu entendimento. Busque em Deus o discernimento de espíritos. A Bíblia diz, ninguém sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem. Faça uma introspecção em você, meu irmão. E ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que tem o Espírito Santo discerne todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. Meu irmão e meu irmão, crie vergonha na sua cara. A Bíblia diz, o meu povo sofre por falta de entendimento. Procure as escrituras sagradas, as respostas que você precisa. Aprenda da palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo que te esclareça na leitura da palavra de Deus. Saia da cegueira espiritual, saia da hipnose, saia da lavagem cerebral, saia do fanatismo religioso, saia da mentira, saia da falsidade, porque você vai pagar um preço, e um preço muito caro, por estar brincando com Deus, por estar brincando com a sã doutrina de Deus, por estar brincando com a glória e a honra de Deus. Meu irmão e minha irmã, crie vergonha na sua cara. Saia dela, povo meu. Porque o Espírito Santo está na porta desses templos querendo entrar. E esses ordinários, cafajestes, safados, travestidos de homens de Deus, impedindo o agir e a obra e o operar de Deus verdadeiro na sua obra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia nos diz, irmão, que Jesus não ensinava como os escribas e fariseus, mas ele ensinava com poder e autoridade dos céus.
Meu irmão, ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele tinha o poder e tem e sempre vai ter de destruir os céus e a terra que ele mesmo fez em um piscar de olhos. Mas por causa da sua longanimidade, por causa das suas palavras, por causa das suas profecias que ainda têm que se cumprirem, ele está aguardando o momento certo. Mas cuidado, meu irmão. Cuidado, porque você vai ter surpresa. Ah, mas eu sou dizimista, eu fui ofertante, eu tinha carteirinha de membro, ia todo o santo culto no culto. Ah, porque isso e aquilo. Apartai-vos de mim, que não vos conheço, praticantes da iniquidade. Você está protestando, meu irmão, contra as injustiças sociais do mundo? Você está protestando contra as corrupções políticas e as politicagens do mundo? Você está se voltando contra as mentiras e as falsidades? Você está se voltando contra as, praticamente, as abominações desse mundo tenebroso e pecaminoso? Ou você é crente, irmão, só de denominação, só de carteirinha? Porque se você é crente, irmão, assuma. Agora, se você é cristão, assuma também. A palavra de Deus diz, certa feita um profeta disse, se Deus é Deus, serviu. Se o diabo é Deus, serviu. Até quando coxareis entre dois caminhos? Se Deus é Deus, serviu. Se o diabo é Deus, serviu. Mas crie vergonha na sua cara. E tire a sua máscara e assuma a sua posição. Seja homem verdadeiramente, mulher verdadeiramente. Seja homem e mulher com caráter, com personalidade. A Bíblia diz que mentirosos, adúlteros, efeminados, feiticeiros, fornicários, homicidas, ladrões, não herdarão o reino dos céus. Certa feita, meus irmãos, Jesus também deixou para aquele crente que acha que já está salvo por causa do seu exterior, da sua aparência externa, cabelo, roupa, terno, gravata, saiona, né? Pelo por corpo inteiro. Jesus falou para os hipócritas e os doutores da lei, vocês são como sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas podre por dentro, cheio de toda obra toda obra de rapina, de sujeira, de imundícia. Porque se você, irmão, for num cemitério hoje e chegar em um túmulo mais bonito que você achar lá, do mais ricão que esteja enterrado lá, porque hoje até no cemitério nós temos diferença, uma pouca vergonha. Os que podem vão de Mercedes para serem enterrados, vão com carros nobres para serem enterrados. Os pobres vão muitas vezes em carriolas de pneus de bicicletas. E até ali nós estamos vendo diferenciação, irmão. Que pouca vergonha. Mas vá num cemitério hoje, peça para abrir o túmulo que você acha mais bonito lá, e você vai ver o que tem dentro. E você está da mesma maneira, só externalismo, só exterior. Tá? E vou dizer mais, Deus não aceita barganha com seu nome. Essa história de dar 10 para receber 10 vezes mais, vai ter pagamento. Deus não é feira da abobrinha. A obra de Deus não é feira da abobrinha. A obra de Deus não é feira da abobrinha. E eu estou orando a Deus no meu interior para que o Deus da Bíblia, o Deus Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, e do Espírito Santo, dos anjos, arcanjos, querubins e serafins, haja manifestação desse Deus, segundo ele diz ser na sua palavra. Irmãos, a Bíblia relata que um único anjo colocou o seu pé, um pé na terra e outro no mar, levantou a sua espada e queria destruir todos os céus e a terra, e Deus não permitiu que ele destruísse a terra. Irmão, nós não sabemos com quem nós estamos lidando, com quem nós estamos brincando. Você não tem dimensão do poder, da glória e da majestade de Deus. Meu irmão, crie vergonha na sua cara, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não tente enganar a Deus, porque você vai se tornar um falso. Você vai deixar de ser um trigo para ser o joio. E em relação ao trigo e o joio, já existe o juízo determinado. Cuidado, meu irmão.
Vamos encerrar esse hangout com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, pois teu o reino, o poder, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ok, vamos lá nesse hangout. Ler o capítulo de 2 Timóteo no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, reprendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onésiforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Élbulo e Prudente, e Lino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Então, irmãos, o que eu gostaria de trazer para vocês e talvez até comentar alguma coisa é a respeito depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galícia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e trá-lo contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico e Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse do versículo 2, 3, 4 deste capítulo. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, reprendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nós estamos diante de uma profecia que porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio e em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo